Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Flávio de Biologia do CEP Tati Araçatuba e vou falar com vocês sobre a prova da FUVEST. Os últimos anos têm cobrado muita parte de ecologia e a gente destaca a parte de cadeias e teias alimentares, fluxo de energia, além dos ciclos biogeoquímicos, por exemplo, ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio e também a parte de problemas ambientais. E aí a gente destaca a parte de poluição atmosférica e a poluição da água. Um outro assunto que costuma cair bastante é a parte de fisiologia humana. E a gente destaca a parte de circulação, a parte de respiração, o controle do organismo pelo sistema nervoso e sistema endócrino, além dos processos de excreção e osmorregulação. E também a parte de genética. Aí a gente destaca os cromossomos sexuais com a parte de herança ligada ao sexo, e aí você encontra daltonismo, hemofilia e a distrofia muscular de Duchenne. São assuntos que a gente costuma ver bastante. E também na área de genética, a gente pode ver bastante a primeira lei de Mendel, com os cruzamentos básicos e as questões que envolvem probabilidade. Tá? Então, acho que é isso, os principais assuntos. Mas eu não tenho dúvida que vocês se prepararam muito bem o ano inteiro e está todo mundo confiante e a gente está torcendo por vocês, ok? Boa prova para vocês, pessoal. Um abraço. Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo de Química do CEB Tati Araçatuba e vim aqui hoje trazer algumas dicas pontuais para a FUVEST. A primeira dica é você se preocupar com a questão da densidade. Densidade parece fácil, é Deus na minha vida, densidade é massa sobre volume, mas no exercício da FUVEST ele pode vir vinculado a uma densidade de uma mistura. Mistura entre dois metais, pode ser uma mistura entre dois líquidos, entre duas soluções, pode criar uma mistura eutética, uma mistura azeotrópica, pode ocorrer contração volumétrica, então fique esperto com isso. Segunda dica é você estudar um pouquinho de característica da substância. Por exemplo, uma substância iônica difere da substância molecular, uma conduz quando fundida e quando em meio aquoso, a outra não. Fique esperto com isso. Metais que são bons condutores porque tem mar de elétrons, isso é uma questão muito presente na prova da FUVEST. E para encerrar, estude os 3 casos da termoquímica. Estuda a lei de Hess, estuda entalpia de formação e combustão e estuda energia de ligação, que isso aparece quase todo ano. Bacana? Forte abraço, boa prova aí, tamo junto. E aí galera, professor Carlos Welter, vamos falar um pouquinho da FUVEST em Física. A FUVEST, na prova de Física, ela tem 3 assuntos que ela tem muito costume de cobrar. 3 áreas da Física que são as áreas que mais caem na FUVEST. Mecânica, eletrodinâmica e termologia, na parte de calorimetria. Os assuntos mais cobrados em mecânica são a parte de trabalho e energia e a parte de dinâmica impulsiva. Falando de trabalho e energia, princípios de conservação da energia, energia mecânica inicial igual a energia mecânica final, onde você tem que reconhecer a energia potencial gravitacional, a energia cinética, o processo de conversão de uma energia em outra. Às vezes pode cair na sua prova o teorema da energia cinética, que diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Lembra desse? Então, esse pode cair na sua prova. Na parte de dinâmica impulsiva, o que costuma cair são processos de conservação da quantidade de movimento, onde a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Exemplos desse tipo de problema acontece quando nós temos colisões, explosões. Aí nós temos que olhar para o problema e identificar que isso é um problema de conservação do momento linear, ou quantidade de movimento. Dica: quando você tiver uma situação onde só envolve a interação entre alguns corpos, não há interação com corpos externos, não há atrito, não há resistência do ar, explosão de uma bomba, colisão de 2 corpos, isso é um exemplo muito clássico de sistema isolado, onde a conservação da quantidade de movimento ocorre. Na parte de eletrodinâmica, aquele assunto de potência elétrica, corrente elétrica, as equações que você tem, que você usa com certa frequência, potência igual a corrente vezes tensão, corrente igual a carga sobre o tempo, tensão igual a resistência vezes corrente, são as equações da eletrodinâmica aplicadas em alguns problemas.
Na parte de termologia, especificamente calorimetria, trocas de calor, quando há ou não há mudança de estado físico, Q igual a mc delta T, Q igual a ml. E eu apostaria esse ano em termodinâmica, ciclos termodinâmicos, máquinas térmicas, recebe calor de uma fonte quente, rejeita calor para uma fonte fria e realiza trabalho. Esses são alguns assuntos que a FUVEST tem cobrado com certa frequência. Dá uma revisadinha nesses assuntos, porque eles podem cair na sua prova, beleza? Desejo a todos vocês uma boa prova. Oi galera, aqui é o professor Luciano de Física do Colégio Visão, SEB, em Goiânia, Goiás, passando para desejar uma boa prova para vocês que vão fazer FUVEST nesse final de semana. E aproveitar também para dar uma dica para vocês. A prova de Física da FUVEST é uma prova muito admirada por nós professores, porque as questões são impecáveis, são muito bem formuladas, então assim, ela valoriza muito o aluno que estudou de verdade, se dedicou à resolução de exercício. Então assim, você que estudou pode ficar tranquilo, você vai fazer essa prova com tranquilidade. É uma prova muito bem distribuída, os conteúdos de física. Então contempla termologia, mecânica, eletricidade, ondulatória e ótica. Agora, algo que me chamou a atenção ano passado foi o fato de não ter caído nenhuma questão de magnetismo e também nenhuma questão específica de ondulatória. Então pode ser que venha esse ano. Geralmente quando não cai num ano pode aparecer no outro. Então fica a dica aí, você que vai dar uma revisão agora nessa reta final, dá uma olhada lá nos fenômenos magnéticos e nos fenômenos ondulatórios também. E claro, né, mecânica sempre caindo de forma abundante, então tem sempre uma conservação de energia, uma conservação da quantidade de movimento, tá bom? Então dá uma olhada nisso aí, tá? E no mais, uma boa prova para todos. Grande abraço. Salve, salve galera que vai prestar a prova da FUVEST. Meu nome é professor Dersim, professor de Física, e tô aqui para lançar uma dica top para você. Bom, um tema que a FUVEST adora em sua primeira fase é a conservação da quantidade de movimento. Lembra aquele lance de explosões e colisões? Em colisões, em explosões, o que se mantém constante? O que? A quantidade de movimento. Tá bom? Toma cuidado que a quantidade de movimento também pode ser chamada de momento linear. Essa é a grande dica. Uma excelente prova a todos vocês e força, fé e foco. Vai lá, galera! E aí pessoal, meu nome é Danielzinho, professor de matemática do SEBLAV. Passando aqui para deixar um recadinho bem simples. FUVEST está chegando, domingão, serão de 10 a 12 questões de matemática e os assuntos, né, cobrados, esperamos, né, encontrar uma questão de logaritmos, provavelmente equação, cuidado com a condição de existência, uma de análise combinatória ou probabilidade, cuidado com a probabilidade condicional, uma de espacial, provavelmente, possivelmente, nossa querida pirâmide, se liga no tetraedro regular, beleza? Talvez uma de trigonometria, uma de porcentagem, uma de reta ou parábola, e aí você vai preenchendo as questões, beleza? Talvez uma de determinante. Teremos de áreas, com certeza, geometria plana, dica, lei dos senos, lei dos cossenos, ladinho, seninho por 2. No mais é paz no coração. Beijo. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o professor Sombra, professor de matemática do Colégio Visão SEB de Goiânia. Estou passando aqui para trocar uma ideia com vocês a respeito dessa prova da FUVEST que vocês vão fazer nesse final de semana, no que diz respeito aos conteúdos que mais caem. Disparadamente, o conteúdo mais cobrado nas provas da FUVEST é a parte que envolve as geometrias. Geometria plana, geometria espacial, geometria analítica. Na parte de geometria plana, dá uma atenção toda especial para cálculo de áreas, para semelhança de triângulo, para a parte que envolve circunferência, com tangência, isso aí cai bastante. Na parte de geometria espacial, dá uma olhadinha, dá uma atenção especial para cubos, paralelepípedos, tetraedro regular. O FUVEST adora isso. Na parte de geometria analítica, que é a parte que eu considero que das três é a que os alunos têm mais dificuldade,
a parte de circunferência envolvendo tangência, circunferência e reta. Isso aí é uma coisa que tem caído muito na FUVEST, essa mistura, né? Lembrar ali que lá no ponto de tangência a gente tem um ângulozinho de 90 graus ali entre a reta, tangente e o raio. Aquela relação que envolve os coeficientes angulares para duas retas perpendiculares, isso aí é de extrema importância, tá bom? No mais, gostaria de desejar boa sorte a todos, sucesso, e a gente se vê na segunda fase. Valeu, um abração, tchau, tchau. Fala galera, aqui é o professor Vicari do Colégio SEBTAT de Araçatuba. Vim falar um pouquinho para você sobre a nossa prova da FUVEST, uma prova um pouco diferente dos outros vestibulares que você vem prestando no quesito dissertação. Nossa, mas matemática, Vicari, a dissertação do exercício, o escrever o exercício na prova da FUVEST, ele é sempre um pouquinho mais longo, ele tem um algébrico mais pesado, mais refinado, então vamos se atentar a conteúdos do qual o algébrico pode se estender. Então se a gente for olhar em geometria plana, de repente, podemos relacionar a lei dos cossenos. Lembra a equação de lei dos cossenos? Ela é um pouco longa, ela está amarrada um pouquinho à trigonometria, a sinais de quadrantes, toma cuidado, quando o ângulo for obtuso, vai mudar o sinalzinho ali do meio. Então essa é a primeira dica na parte de geometria plana. Tudo bem? Um outro assunto recorrente, que tem um algébrico legal também, é sobre números complexos. Você trabalhar com algébrico de complexo, ele é interessante. Então veja as equações algébricas, aquela parte de fração, onde você consegue separar o número real da parte imaginária, se atente ao afixo, como calcular o argumento e a sua forma trigonométrica. Tudo bem? Outro assunto forte para esse ano é sobre juros simples, juros compostos e porcentagem. Foi um ano de bastante movimentação financeira, muita coisa acontecendo, então pode ser que seja abordado isso. Dê uma olhadinha nas fórmulas de juros simples e principalmente a de juros compostos, que pode de repente cair numa equação onde a gente tem um exponencial e virar para um logaritmo, e aí temos equações longas a se ver. Beleza, galera? É isso daí, uma boa prova e conta com a gente. Um abraço. Olá pessoal, sou o professor Alex, aqui de Matemática do Colégio SEBTAT. Vim aqui falar com você sobre a FUVEST. Dá uma olhada em função composta, função afim, função quadrática, são assuntos muito prováveis de estarem nessa prova. Dá uma olhada em análise combinatória, em combinação simples, também é um assunto bastante provável de estar nessa prova. Probabilidade, produto de probabilidades ou probabilidade do E, alguma coisa nesse sentido, pode ser que aconteça nessa próxima prova da FUVEST. Conto com você. Galera, professor Sidney aqui, Geografia, Ribeirão Preto, SEB, como vai, belezinha? Ó, tô passando aqui para dar aquela dica para vocês em relação à FUVEST, vestibular que vocês farão agora neste domingo. Bem, geografia é muito comum e tradicional da FUVEST cobrar parte da geografia física do estado de São Paulo, né? A compartimentalização dos relevos, da planície da região litorânea, passando pelos escudos cristalinos, né, do primeiro planalto, do Planalto Meridional, a depressão periférica da borda leste ali, da bacia do Paraná, e finalmente as cuestas, tá, do oeste paulista, as cuestas de Botucatu, onde a gente reconhece ali a Terra Roxa, tá, a região ali agrícola do estado de São Paulo, o Pontal do Paranapanema, né, uma Mesopotâmia ali entre os rios Paraná e o Paranapanema, tá bom? Fora isso, a FUVEST também, ela prima muito pela atualidade, pela questão da geopolítica internacional. Então, os principais conflitos, as questões do Oriente Médio, né, a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha assim, né? E a América Latina, né, dar uma olhada aí para o Mercosul, para as relações do Brasil com os países como a Argentina, Uruguai, Paraguai e a própria Venezuela. Questão imigratória também é importante, né? Recentemente nós vimos aí muitos fluxos imigratórios da América Latina em direção ao Brasil. Apesar de forma geral o Brasil ser um país emigratório, hoje nós percebemos que do ponto de vista regional, dentro da esfera da América Latina, o Brasil é um centro de atração, né? O Brasil é uma potência, o Brasil é uma referência regional. Bem, né? Desejo a vocês uma excelente prova, né? Vocês estão e foram muito bem preparados, né, pela nossa equipe, e fiquem com Deus, boa prova, é o AZ, é o SEB com você no vestibular. Fala nerds, eu sou Lucas Paulino, sou professor de Geografia aqui em Brasília, e para você que vai fazer a FUVEST, fica muito atento, tá? Porque a prova da FUVEST ela é uma prova um pouco regionalista.
Então você tem que estar ligado em alguns aspectos da geografia do estado, ok? Além disso, a gente tem uma grande abrangência de questões de análise econômicas e também de aspectos relacionados principalmente à geografia física. Então fica muito atento a essa conexão entre geografia física e desenvolvimento econômico do país. Um abraço a todos, falou! Bom dia, galera, aqui professor Caios, Visão SEB Goiânia. Estou aqui para dar uma dica para vocês para a FUVEST. De antemão, uma grande prova para vocês, sucesso. Por tradição, a FUVEST costuma ser muito fidedigna ao conteúdo programático que ela propõe. Portanto, há de se esperar questões que vão desde a Antiguidade, Idade Média, Moderna, História do Brasil em suas 3 etapas, Colônia, Reino Unido, 4, né? Colônia, Reino Unido, Império, República. É uma prova geralmente bem distribuída, História da América, enfim. Agora, uma coisa que a FUVEST trouxe como novidade nos últimos anos, a destacar aí talvez 3 anos, é que ela está combinando mais uma prova conteudista e analítica, e adentrando mais em questões como minorias, questões que trabalham com etnias, grupos étnicos, essa questão dos separatismos. Então, muito cuidado e atenção para essas coisas que perfazem o mundo atual, tá? A questão da imigração, a questão do exercício da alteridade, do etnocentrismo, são sempre alguns pontos que a gente tem que estar atento. O racismo, a questão do elemento negro, beleza? Boa prova, sucesso, atenção com a prova da FUVEST, conteúdo e análise. Conteúdo e análise. A prova da FUVEST caminha por essa linha aí há uns 3, 4 anos para cá, se aproximando um pouquinho daquela vertente da própria Unicamp, mas com uma base de conteúdo um pouco mais pesada. Abraço a todos, sucesso, felicidades. Salve pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Binho de Literatura do SEB Tati. Vim aqui dar algumas dicas a vocês sobre a prova de literatura da FUVEST desse final de semana. Lembre-se, são 9 obras literárias. Essas obras estão concentradas em 4 gêneros: diário, poesia, romance e contos. E o que a FUVEST tem cobrado nos últimos anos? Olha, alguns aspectos, fiquem atentos: a compreensão de texto, a interpretação do texto, a transversalidade e a intertextualidade. O que significa isso? Existe-se basicamente que você tenha a capacidade de entender o texto, as diferentes linguagens que os textos apresentam, lembrando que os textos vão desde o barroco até o modernismo e o pós-modernismo, no caso de Minha Vida de Menina e Mayombe. Somado a isso, as questões de cruzamento, em que uma temática de um texto se relaciona a uma temática de um outro texto, como por exemplo o lirismo amoroso. Como isso está ali nos livros? Lembre-se, Gregório de Matos tem a segunda parte do seu livro com poesias puramente líricas. No entanto, se a gente pensar em Drummond, a segunda parte do livro de Drummond também trata de uma temática lírica. Isso se reflete na maneira como a Helena vê as coisas em Minha Vida de Menina, ou mesmo ali em Angústia, um lirismo trágico entre o Luiz da Silva e também a Marina. E é por esse caminho que a FUVEST vai desenvolver as suas questões. Tenha calma, tenha atenção, um olhar agudo, sabendo que tudo está muito entrelaçado. Por isso vale a pena dar aquela revisadinha rápida sobre as personagens para você relembrar, pois um cruzamento de uma com outra é uma chance muito grande de ser abordado aí nesse domingo, tá certo? Porém, mais do que tudo, eu confio em vocês, tenham fé e vão lá com muita confiança, façam uma boa prova e acreditem, porque vocês estão preparados. Um grande abraço a todos. Salve galerinha que está aí se preparando para fazer a prova da FUVEST. Professor Felps Marinho aqui da equipe de língua portuguesa do SEB Tati. E a minha dica para você é a seguinte: quando a gente está estudando um texto do ponto de vista da interpretação, sobretudo o texto literário, nós precisamos observar 2 perspectivas. Uma é a forma, a materialidade do texto, como ele está disposto, organizado, e outra coisa é a receptividade que a gente tem. Então, uma coisa é
como o autor produziu e os efeitos que ele pode gerar na gente, ou seja, a interpretação como a gente recebe, pode ter variações por questões intimistas e por aí vai. Muita atenção. A preocupação aí deve ficar sempre centrada no texto ali disposto, na linguagem que está empenhada pelo autor. E por isso a gente precisa ficar atento desde o barroco, que está ali com o Gregório de Matos, até a polifonia do Mayombe com Pepetela, passando por essa perspectiva da história da literatura brasileira e lusófona, né? Da língua portuguesa como um todo. Então aí a gente tem o experimentalismo e os neologismos do Guimarães Rosa, a gente tem aquele formalismo modernista do Drummond, que é muito importante de vocês observarem, a temática presente em Minha Vida de Menina e por aí vai. Observem bem, tomem cuidado e detone. Vem que a vaga é sua.